Olá pessoal, meu nome é Murielle e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre Moçambique para vocês. Falar como funciona em famílias, em cristianismo, como é o evangelismo lá dentro. E hoje a gente está com o Felipe Vilela. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia, Murielle. Tudo certo. Você pode falar um pouco para a gente como funciona em questão de cultura, em questão de evangelismo? Sim, é um prazer estar aqui, prazer poder estar agregando esse projeto de vocês. Eu tive agora, recentemente, na cidade de Nampula. Nampula é a capital do norte, é a província, um estado, né? E cuja a capital é cidade de Nampula, como Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. A cultura moçambicana é aquilo que a gente imagina, é algo muito forte, algo muito vivo, embora exista uma atmosfera de sofrimento, ao mesmo tempo existe uma atmosfera de alegria. Sim. Os cultos duram cerca de 5 horas, o povo é um povo dançante, um povo alegre, um povo feliz, um povo sorridente, mas ao mesmo tempo você vê o sofrimento misturado com tudo isso. Então o moçambicano, o africano, de um modo geral, ele tem esse sino, né? A alegria. Então é uma cultura que se mistura com várias outras coisas. Se tratando de religião, a gente tem o Islã muito presente. Sim. Em Nampula, eu estava lá no dia da entrega do Ramadã, então as escolas pararam, os mercados pararam, tudo se parou, e aquela poeira de gente na rua, aqueles pau de arara, que é o meio de transporte, lotado de gente, de muçulmanos, de pessoas, né, devotas ali ao Islã. Então você tem várias sinagogas do islamismo na cidade, e existem sinos, cânticos, chamando as pessoas para as orações que eles fazem no decorrer do dia, na manhã, logo pela manhã, bem cedo, já existe um sino. É uma linha do Islã mais branda. Então, isso é um pouco falando de um modo geral. As famílias, uma das coisas, Murielle, que fica muito marcada, eu não sei se você já ouviu a expressão Mãe África. Não, essa expressão eu nunca vi. A expressão Mãe África até muito presente nas esculturas. Existe uma arte chamada arte macua, que eles esculpem em madeira, eles fazem quadros com tintas de vegetais. E essas esculturas, normalmente o que eles fazem é a Mãe África. Porque se tratando de família, talvez é uma nação que tem a orfandade como um sino, porque o símbolo moçambicano é a mãe. Sim. Não se tem uma referência de pai, se tem sempre uma referência de mãe. Então as mães, elas têm uma característica assim de bastante sofrimento, porque diante de todo o caos, de fazer uma refeição por dia... Isso eu cheguei a ver também, que eles fazem uma refeição por dia só, né? A maioria das pessoas, boa parte das pessoas. É claro que existe também uma parte nobre, né, das cidades. Eu conheci a ilha de Moçambique, eu conheci um município chamado Kinga, conheci um município de Liupo, conheci um morador especificamente da Zambésia, que é o Mário, um pastor de uma igreja que a gente quer cuidar dele, enfim, um jovem de 23 anos que pastoreia bastante gente. A Zambésia já é outro estado, é um estado, uma província, né? E a cidade é Quilemane, a capital é Quilemane. Nampula também é uma cidade portuária, digamos assim. A cidade de Nacala, que está muito próximo, é uma cidade portuária. Então existem ali grandes empresas até brasileiras. Sim. Explorando aquele lugar, explorando o potencial turístico que existe na cidade de Nampula, em Moçambique de um modo geral, por ser banhado em praia e tudo mais. Então assim, a figura da mãe, eu me lembro de uma informação que me passaram há um tempo, que as empregadas domésticas ou os empregados domésticos são homens em alguns lugares, porque o homem não rouba. Agora a mãe não consegue ver um filho com fome. Sim. A mãe vai roubar. Ela vai roubar, mas pelo filho.
Ela não rouba por vaidade ou por qualquer outro motivo que seja. Para não deixar o filho passar fome, na verdade. Então, algumas pessoas da nobreza, elas preferem contratar homens. Por quê? Porque não existe essa sensibilidade. Não que não existam pais. Existem bons pais lá, e eu pude presenciar isso. Mas a figura da mãe é uma figura mais implacada. Porque a mãe, você vê a mãe carregando nas capulanas, né? Sim. Com os filhos amarrados assim, e amamentando, andando na rua, um sol escaldante, uma poeira, né, sem asfalto, e aqueles carros passando, aquele trânsito maluco, e não dá acidente, né? O interessante é isso também. Mas você vê as mães ali no meio de tudo aquilo. Então eu até fotografei algumas mães, justamente por ser essa figura tão assim, por dizer tanto sobre o país. Sim. E em questão, Felipe, na educação lá, pelo que eu estava pesquisando, as crianças, geralmente, a situação de escola é bem precária. Eles não têm escola, eles sentam no chão. Você chegou a presenciar isso? Presenciei, a gente fez inclusive um documentário que você pode encontrar até em algumas coisas que a gente tem no YouTube. As escolas são uma situação assim que é muito constrangedor ver o estado da educação. Porque as crianças, elas até participam da escola, claro que não todas, mas uma das dificuldades que existe na educação também é a seguinte: a língua oficial moçambicana é o português. Sim. Mas a língua que o moçambicano fala entre ele é o macua. Então, assim, a nossa ajuda na educação, ela vai ter uma certa dificuldade, porque as professoras são locais. Então elas precisam também conhecer o macua. Porque se isso é copo em português, o macua tem outro nome. E essa criança que está sendo alfabetizada no português, ela precisa ter um professor que também conheça o macua, para trazer ela para o contexto português. Não sei se você está me entendendo. Sim. Então acaba que o aproveitamento não é muito relevante. O aproveitamento não é muito, talvez é até simpático dizer isso, talvez não seja nada relevante. Porque é realmente no chão, os materiais, muitas escolas que eu vi, talvez umas 3 salas de aula são debaixo do cajueiro, debaixo de uma árvore, sentadas em tijolos, e qualquer coisa distrai as crianças. E nas salas de aula, umas salas muito quentes, muito calor mesmo, e sentados no chão, escrevendo em nada, um pedaço de papel no colo. Então, assim, dá pra gente ter uma ideia. No Brasil a gente tem uma estrutura um pouco melhor de escolas, né? A nossa educação, ela está capengando em muitas áreas. Sou filho de professor, mas aqui com a infraestrutura que a gente tem, por mais que não seja ideal, mas a gente tem uma estrutura em vista de lá. E a gente tem um aproveitamento baixo. Sim. Agora, leva isso para essas proporções. Sentados no chão, muitas escolas sem água, muitas escolas, todas elas sem nenhuma merenda. Crianças que ficam 4, 5 horas dentro de uma sala, e essas crianças fazem uma refeição por dia. Eu vi cenas onde uma criança estava com um saco de shima, que é uma mistura de milho, com água, uma goma, um mingau grosso, e uma criança com a sacola de mercado toda suja de terra, e 5 crianças em volta dela também metendo a mão na mesma sacola, e elas todas muito sujas, comendo ali com o uniforme da escola. Então aquelas crianças iam para a escola, ou vieram de lá. Então, se você perguntar o que ela ouviu na escola, ela não vai saber dizer. Eles não conseguem captar justamente por causa disso. Mas você olha naquele terreno e você não tem uma quadra de esporte, você não tem uma mesa de ping-pong, você não tem, sabe, essa improvisação que o brasileiro tem. Sim. Isso não está presente. Isso que é uma falta de perspectiva. Bola de pano, trapos amarrados. As crianças não pulam corda, as crianças não jogam dama, não fazem carrinho
entendeu? Então, sim, a brincadeira deles é exato, totalmente diferente. é uma brincadeira, na verdade não existe, é uma brincadeira com nada. Eu até vi um vídeo que uma criança estava brincando com um pneu de bicicleta, indo pela rua. É muito assim. comum ver elas brincando com os pneus, muito comum mesmo. Talvez seja uma das brincadeiras das coisas que você mais vai ver é essa brincadeira com pneu. Então, assim, enfim, a educação, ela é muito precária. Ela é muito precária. Uma das coisas que nos ajuda lá, em Moçambique, a igreja brasileira, é que a Constituição moçambicana se parece muito com a Constituição brasileira. Interessante isso. E lá também é MEC. Então, a linha educacional que Moçambique segue é muito parecida. Eles tomam o Brasil como referência. Então, muito legal de referência, não, mas a gente está há anos-luz à frente, né? A gente tem bons profissionais aqui no ramo de educação, a gente não tem o apoio que a gente precisa do poder público, mas a gente tem uma estrutura educacional que funciona, né? Que está andando. E lá a coisa anda realmente de uma forma bem precária. Certo. Felipe, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, sobre o evangelho lá dentro, é difícil de falar do amor de Deus? Eles aceitam fácil? Como é que é? Olha, você tirar a miséria externa é um processo. Você tirar a miséria interna é um processo muito mais penoso e mais difícil. Então, assim, se você for para a África fazer assistencialismo, você vai fazer cruzadas com milhões e milhares de pessoas que vão levantar a mão dizendo que aceitam a Cristo. Uhum. Mas você fazer o que o Senhor disse, ir por todas as nações e fazer discípulos, então fazer discipulado lá é um processo meio complicado, porque você precisa, o reino de Deus é uma contracultura, né? Então você precisa levar esse indivíduo a um processo de contracultura. O machismo é muito predominante, né? A falta de cuidado com a esposa, a falta de compromisso na educação dos filhos. Você gerar isso num moçambicano homem, né? Você conscientizar ele de que ele tem que ter uma esposa. Eu digo isso não no contexto cidade. Nampula é uma cidade muito boa, uma cidade boa. Mas no contexto povoado, no contexto você adentrando 15, 20 quilômetros, é como se você fosse ao século XVIII. Então o evangelho lá, muita coisa precisa ser desconstruída. Porque muito brasileiro, muito missionário, explorou a África. Foram lá, ficaram alguns dias, tiraram fotos e saíram por igrejas comovendo todo mundo, arrecadando valores exorbitantes e não fizeram nada pelo país. Sim. E eles sabem disso. O embaixador, a embaixada moçambicana em Brasília sabe disso. Pastores, papas de muitas denominações brasileiras exploraram o país e não fizeram nada pelo país. Não fizeram nada para ajudar. Arrecadaram valores, tanto é que hoje você tem uma resistência muito grande. Muita gente diz, mas tem muito cristão em Moçambique. Não tem muitos. Infelizmente tem muitos turistas sem propósito. Existem irmãos verdadeiros lá. Pessoas de caráter, pessoas que estão chorando pela nação. Mas existem muitos peregrinos denominacionais dando material para suas igrejas locais arrecadarem valores que não são investidos no país. Então, dentro desse prisma, isso acaba nos atrapalhando. É uma coisa que a gente precisa desconstruir. Construir tudo novamente. Para construir de novo. Principalmente essa falta de caráter de muitos irmãos. Sim. Que acabaram gerando uma resistência no próprio povo.
Então, ministrar o evangelho lá é fácil? Eu acho que ministrar o evangelho em lugar nenhum é fácil. É meio difícil, realmente. Deus não tem uma missão geográfica. Deus tem uma missão com a terra. Então, ninguém disse que ia ser fácil. O Senhor disse que a gente ia ter aflição. Sim. Então, eu não digo que é mais difícil do que qualquer outro lugar. Eu acho que as aflições estão presentes e o desafio está aí. Então, é muito bacana poder falar de lá e espero que vocês sejam fortalecidos a continuar sonhando. Não sei se é o teu sonho tocar Moçambique e o sonho de outros. Continue sonhando com isso, porque a seara é grande e os cearenses são poucos. Verdade. Não, Felipe, eu agradeço a tua presença, por disponibilizar o teu tempo para falar um pouco sobre essa nação. Eu agradeço de coração, que Deus vem te usando tremendamente a cada dia, que você venha ser um vaso nas mãos dele para levar o evangelho para aquela nação que é tão carente, que precisa de Deus realmente. Amém. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Pessoal, é isso. É um pouco sobre Moçambique para vocês. E vocês viram o quanto é difícil o evangelho lá, quantas pessoas precisam do amor de Deus, ouvir a Deus realmente, e quantas precisam se converter realmente a Deus. Então eu espero que vocês orem por essa nação, clamem realmente, porque eles precisam muito de vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém.